Estamos nessa sequência dos estudos de introdução à Bíblia. Então, esse é o básico do básico. Essas primeiras lições são mesmo para dar uma nivelada no que nós vamos estudar. Na realidade, as três primeiras matérias, elas serão niveladoras, tá bom? Mas eu acredito que já alguma coisa de diferente você já está conseguindo captar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a autoria do Novo Testamento. Tanto evidências internas, principalmente, quanto testemunhas, tá bom? Então nós vamos ver um dossiê histórico, um apanhado documental sobre a validação apostólica dos 27 livros canônicos, tá? Aqui nós não temos problema com a Igreja Romana. A Igreja Romana tem livros a mais apenas no Antigo Testamento. O Novo Testamento, o conteúdo é igual. Então a tarefa do estudante da Bíblia é alinhar tanto o testemunho cristão antigo quanto as evidências internas. O testemunho antigo será de pais da igreja, de escritores, tá? E a evidência interna é o texto em si. O Novo Testamento apresenta essas pessoas que o escreveram e compilaram. Então nós vamos ver um pouco sobre isso hoje. Como falamos, há dois pilares em que nós vamos basear a nossa lição hoje. Tanto as evidências internas, isso é a raiz da árvore, vamos dizer assim. Vamos pegar a figura de uma árvore. A evidência interna seria a raiz, aquilo que está escondido dentro do texto. E aí as evidências externas seriam, então, o tronco que daria a consistência externa visual de toda essa, Deus abençoe, de toda essa estrutura do Novo Testamento. Quais são as pistas que nós encontramos no texto sagrado? O que é que nós vemos na Bíblia de autoafirmações dos próprios autores? Talvez você se lembre, nós já falamos de algumas aqui. Um autor indicando o outro, citações uns dos outros, tá? O diário de bordo de Paulo, nós vamos ver algumas características em Atos dos Apóstolos, quando troca-se o pronome eu para nós. Não sei se você já prestou atenção nisso. Em Atos dos Apóstolos, a narrativa muda. Então, nós vamos ver um pouco disso hoje. Alguns marcadores gramaticais sutis, como esses, né? Eu e o nosso, os pronomes de Atos dos Apóstolos. Isso daí são evidências internas, tá? Depois nós vamos ver um pouco sobre os pais da igreja. Quando eu falo pais da igreja, eu preciso saber se estamos falando a mesma língua. Quem são os pais da igreja? A geração pós-apostólica. Fica melhor assim, vamos definir pós-apóstolos, tá? Vamos dizer, os 200 anos após, ainda na sequência dos apóstolos. Alguns foram discípulos imediatos dos apóstolos. Por exemplo, Policarpo, ele foi educado, instruído, treinado, ele era bispo em Esmirna, e ele foi discípulo do próprio João. É um pai apostólico. Os pais apostólicos, então, eles são os pais da igreja, são os sucessores dos apóstolos, e aí, por algum espaço de tempo, esses pais, eles são conhecidos como pais da igreja. E são conhecidos como pais da igreja também porque eles ajudaram a fundamentar o conhecimento cristão da época. Muita coisa eles escreveram, tá bom? Por isso são conhecidos como pais da igreja, porque literariamente eles ajudaram na questão da documentação do Novo Testamento e também trabalhando, foram eles que foram solidificando a igreja por onde ela foi espalhada, tá? Então, o testemunho dos pais da igreja, que são homens que sucederam os apóstolos no primeiro e segundo séculos, aí, que validaram as autorias por meio das citações diretas. Nessa linha do tempo, eu sempre gosto de trabalhar com timeline, vocês sabem disso, e isso eu entendo que seja muito importante. Vendo essa linha do tempo, essa timeline das testemunhas, você vê alguns testemunhos muito poderosos. E por que eu gosto de citar testemunhas do Novo Testamento? Volto a dizer, jovens, prestem atenção nisso, isso daí vai lá para a faculdade. Muitas vezes vão dizer assim, a Bíblia ela se perdeu, ela tem muitos erros, ela tem muito, com o tempo ela foi pervertida, o texto foi pervertido,
Muito tempo nós não tivemos o texto como ele é, a imprensa só foi inventada no século XV. Esses argumentos são falsos. Vamos deixar isso claro para vocês. Esses argumentos contra a Bíblia são argumentos falsos. Vou mostrar para vocês alguns documentos. Por exemplo, na linha do tempo que você tem aí, vamos usar o pointer então, segundo o nosso orientador lá. Então você tem aqui, ó, Papias, o nome de uma pessoa, Papias, tá? Ele viveu por volta de 140 depois de Cristo. Esse sinalzinho aqui é por volta de, mais ou menos. Buscou as tradições apostólicas ativamente, mencionou 7 dos 12 apóstolos e escreveu 5 volumes. Vamos trabalhar com timeline? Quando o apóstolo João... Bom, vamos por partes. Eu já respondi, mas vamos lá. Eu gosto de ouvir de vocês. Qual foi o último dos apóstolos a morrer? Hã? Tem que saber, né? Eu já estou falando que eu já respondi, então você tem que saber. João, o apóstolo João. Agora a pergunta que eu queria fazer. Em que época João morreu? Não precisa da data, dia, hora, dia da semana, não é isso que eu estou falando. É aproximadamente. Quando João morreu? Não, um pouquinho antes. Ele morreu dentro dos anos 90, tá? Porque acredita-se que Apocalipse, inclusive, foi escrito nessa data, nos anos 90. Então, João, ele vai morrer dentro dos anos 90. Então, vamos... nem para mais nem para menos, vamos colocar 95, fica bom para todo mundo? Vamos trabalhar com uma data hipotética, tá? Porque pouco mais ou pouco menos a gente estará no meio. Se Papias está escrevendo em 140, quanto tempo se passou? Ou quantos anos se passaram? Conta fácil, né? Conta fácil, apenas 45 anos. Gente, 45 anos é um período curto. É a mesma coisa de nós estarmos aqui em 2026 e estarmos falando de algo que aconteceu em 1980. É bem recente. É bem recente. Aliás, diga-se de passagem, a própria sociedade hoje toca e venera muitas músicas dos anos 80, tá? Que nós vivemos, tá? Do que muito lixo que tem produzido hoje, para ser honesto para vocês. É verdade ou não é? Então, até a música secular dos anos 80 está muito em alta hoje. Por quê? Porque é recente. É recente, é um período muito curto de tempo. E, inclusive, 2 gerações conversam. A geração de hoje, ouvindo essas músicas, conversam com os pais que viveram na época dessa música. Então, o espaço é curto, só para mostrar para você em datas atuais o quanto isso é curto. Então, quando Papias, que não tem nada a ver com a música de hoje, tá? Só estou trabalhando a questão de linha do tempo. Então, quando Papias, em 140, está produzindo esse material aí, passaram-se apenas 45 anos, tá bom? Depois você vai ter Justino Mártir, 5 anos depois, portanto, 50 anos após a morte do último dos apóstolos. Ele escreveu vários livros antes de ser martirizado, chamou os evangelhos de Memórias dos Apóstolos. Nós temos... Preste atenção nisso, isso é muito interessante. Nós temos testemunho de 50 anos de escritores que deixaram registrados na história, tá? Agora, aí vem o desafio de ir lá. Prestem atenção, alunos, universitários e candidatos a... Lá na universidade você vai ouvir assim, mas cada um escreve o que quer. Isso é verdade. Mas quem escreve o que quer não morre por isso. Está dizendo que o Justino foi o quê? Foi o quê? Mártir não é sobrenome dele, pessoal. Justino Mártir é porque ele deu a vida por aquilo que ele escreveu. Então essa história de dizer assim, mas as pessoas escreviam o que queriam. Eu pergunto para você, para morrer pela verdade, já não é fácil? Sim ou não? Na hora da morte, de botar no paredão com o fuzil apontado, nem que seja pela verdade, já não é uma situação fácil, concorda?
Eu pergunto para você, quem que morre por uma mentira? Você há de concordar comigo que o argumento é forte. Então, pessoal, não engulam qualquer coisa contra a igreja e contra a Bíblia lá na faculdade, não. Não engulam mesmo. E, aliás, nós temos focado muito nisso, tá? Vocês devem ter reparado que tanto o Renato e a Noemi na sala de aula está procurando passar material para vocês, quanto eu aqui na escola bíblica tenho procurado mostrar, principalmente para os nossos jovens e adolescentes, que nós não fugimos do debate intelectual, não. Nós queremos mostrar para vocês que quando você for para a universidade, você for desafiado na sua fé, pode voltar com as suas questões de lá para cá, que a gente está pronto para discutir, não tem problema não. Tá? Porque muita gente diz assim, o jovem vai para a universidade e depois ele se perde lá. Se perde por quê? Porque não estava bem embasado, porque não tinha conhecimento, porque não tinha sido vacinado, porque não tinha respostas. E aí ele fica deslumbrado com o desafio de lá. Não fique. Não fique. Outro testemunho, 170 depois de Cristo, Irineu, pupilo direto de Policarpo. Olha a sequência. Policarpo foi instruído pessoalmente pelo apóstolo João, e tudo que Policarpo dizia para Ireneu, ele dizia assim, eu ouvi do próprio apóstolo. Olha aqui, que peso a argumentação tem. Vocês estão vendo? Então Ireneu, ele escreveu uma obra monumental de mais de 250 páginas acerca do Novo Testamento, tá? 170 depois de Cristo, cânon Muratoriano, uma das listas mais antigas e valiosas dos livros do Novo Testamento. Ele é chamado de Muratoriano por causa de um bibliotecário chamado Muratori. Ele encontrou esse documento, tá? Que registra o cânon. O documento foi encontrado muitos séculos depois, mas é inacreditável o valor desse material, porque ele datava de 170 depois de Cristo, tá? Veja que é uma lista das mais antigas e valiosas dos livros do Novo Testamento. E por fim, 200 depois de Cristo, você tem tanto Tertuliano quanto Clemente, que solidificaram a validação do norte da África e no Egito, regiões em que os evangelhos já eram aceitos. Olha onde eles já estavam, tá bom? Muito bem. Depois, nós temos o relato interno de Paulo. Olha, Paulo foi convertido por volta do ano 30 depois de Cristo, tá? Mais 3 anos ele ficou em Jerusalém, encontro documentado com o apóstolo Pedro, e mais 14 anos aí então em Jerusalém, ele vai ter o retorno acompanhado por Barnabé e Tito. Paulo passa por uma conversão traumática, que é a que vocês conhecem de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, tá? Mas ele não sai de imediato pregando o evangelho, pessoal. Ele tem um período de seminário, de reclusão. Ele tem de rever as ideias dele. Meu Deus do céu, tudo que eu acreditava estava errado. Como é que eu organizo isso agora na minha cabeça? Então ele tem de rever a sua teologia, e agora não é um simples fato de crer ou não em Jesus ressurreto. Ele viu o homem. Não tem como. Não tinha como desmentir, não é o testemunho dos outros. Ele viu. Então ele teve de reorganizar a teologia dele, e aí então ele voltou pregando o evangelho. E é interessante como ele valida a ressurreição de Jesus, não é? Primeiro ele é testemunha ocular, ele mesmo. Os dados em Gálatas e Coríntios remontam aos primeiros dias da comunidade apostólica em Jerusalém. Isso valida o testemunho detalhado de Paulo sobre a ressurreição. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, é sempre o texto que eu cito para vocês, ele diz que Jesus apareceu por muitos dias a vários irmãos, e inclusive numa das situações ele desafia os leitores de Corinto, dizendo assim, olha,
uma vez Jesus apareceu para um grupo de aproximadamente 500 irmãos. Se vocês tiverem dúvida, pode procurar, porque a maioria deles ainda vive. Segurança daquilo que está escrevendo. Ele registrou os fatos pouco mais de 5 anos após Cristo ter ressurgido dos mortos, tá bom? Muito bem. Agora vamos ver então o roteiro missionário de Paulo, tá? Muito bem. Lembra que eu dei para vocês algumas dicas de como guardar as 7 igrejas do Apocalipse na sequência? Lembram disso ou não? Isso foi ano passado já, mas lembram as 7? Você não estava aqui, né, Bianca? Mas vocês se lembram da ordem, não? Capítulo 1 de Apocalipse, Jesus ressurreto, depois capítulos 2 e 3 são as cartas às 7 igrejas. Vamos lá? Capítulo 2, quais cartas nós temos lá? São 4 cartas. Muito bem. E no capítulo 3, as outras 3? Sardes, Filadélfia e Laodiceia, é isso aí. Passei para vocês como guardar, tá bom? Depois, eu tenho desafiado vocês a guardarem os 12 apóstolos, os 12 profetas menores. Tenho batido com vocês aqui na escola bíblica, não é? Hoje eu vou dar uma dica para vocês de como guardar as 13 cartas de Paulo. Você tem as primeiras, as da prisão, e as pastorais, PPP. As primeiras, as da prisão e as pastorais. Beleza? Vamos por partes aí. As primeiras são as viagens dele. Quantas viagens Paulo fez? 3 viagens. Olha, na primeira, ele escreve uma. Na segunda, ele escreve 2. Na terceira viagem, ele escreve 3. Então vamos lá. As primeiras. Primeira viagem, ele escreve Gálatas. Na segunda viagem, ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Na terceira viagem, ele escreve Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios. Fechou? Depois ele vai preso. Há, de fato, obrigado por ter levantado isso, há uma discussão acerca da data da escrita de Gálatas. Mas eu não acredito na data posterior. Eu sou adepto da data, da argumentação da data anterior. Tá? Do meu ponto de vista, Paulo escreveu a carta aos Gálatas antes do Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Tá bom? Daí aí acontece o Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo 15, e aí ele faz uma viagem a pé, que é a segunda viagem missionária, que ele vai até Antioquia da Síria, depois ele vai entrar na Ásia Menor, para visitar as igrejas, por Listra, Icônio e Derbe, que é quando ele pega Timóteo para começar a viajar com ele, na segunda viagem. Aí você precisa ter um pouco da sequência de Atos dos Apóstolos na cabeça, tá? Você precisa ler e aprender a sequência histórica. E aí eu acredito que ele vai levar pessoalmente a resposta já do concílio para as igrejas. Então, no livro, você vai ver que... Fala nisso, quem não tem o livro ainda, tem 2 aqui, tá? Se alguém quiser o livro, tem 2 aqui para você adquirir, tá bom? Não estou ganhando nada financeiramente com isso, só estou dizendo que tem à disposição. Então eu sou adepto da defesa da carta aos Gálatas como sendo a primeira carta, como fruto da primeira viagem. Ele faz a primeira viagem e escreve a primeira carta. Aí na segunda, quando ele já viaja com o resultado do Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, nas mãos, aí ele vai escrever 2 cartas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, tá? Na terceira viagem, 1ª e 2ª aos Coríntios e Romanos, tá? E aí ele é preso. Então, olha, as primeiras... Só nas primeiras já foram 6. Aí depois, as cartas da prisão. As cartas da prisão você sabe. Quais são? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. É isso? É isso ou não? São 4. Aí já vai para 10. Agora ficou fácil. De 13, não é não?
Então essas são as cartas da prisão. É interessante, note isso, as cartas da prisão, uma delas é Filipenses. Entre qualquer hora no seu Google, não use o Google só para diversão. Procure no Google o que era, pode perguntar lá. Em que prisão acredita-se que o apóstolo Paulo ficou preso? O resultado será provavelmente na prisão Mamertina, em Roma. Depois você procura lá e diz assim, ó, imagens da prisão Mamertina. Não foi Paulo que tirou foto, mas ela tem ainda hoje, tá? Vou dar uma ideia para vocês. Roma, concorda comigo? Europa, concorda comigo? Inverno rigoroso? Sabe como é que eles ficavam? Ele ficava acorrentado. Eu ia pegar o Lucas para vir aqui mostrar, mas não vou judiar dele não. Digamos que aqui seja a prisão Mamertina, tá? Durante o dia ele ficava com os pés amarrados em correntes, mas ele podia se movimentar em pé. À noite, para ter segurança de que não ia fugir, o deitavam de costas no chão e a corrente era presa aqui na parede das pernas. Era assim que ele passava a noite. Agora lembre-se, no inverno, com o chão frio. O frio por si só, você andando, já é horrível de suportar. Imagine você deitado desse jeito. Era horrível. Tanto é que na segunda, esse detalhe deixa eu falar. Ele sofre com o frio. Esse aprisionamento era horrível. E é na prisão, vivendo desse jeito, que ele escreve a carta aos Filipenses. E eu pergunto para você, qual é o tema da carta aos Filipenses? Quem falou? Alegria. Isso mesmo, Ediar. O tema da carta aos Filipenses é alegria. Alegrai-vos do Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Preso desse jeito. A carta aos Filipenses é uma carta de alegria efusiva. Isso é um tapa na cara para nós, e principalmente daqueles que reclamam tanto da vida e que acham que passam problemas e dificuldades. Esse era o apóstolo Paulo. Mas vamos lá, depois temos mais detalhes. Esse é um detalhe histórico. Então nós temos aí as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e um que não é uma carta, né? É um bilhete, Filemão. Tá bom? E por último, nós temos as cartas pastorais. Não tem como você errar. São cartas que ele escreve para 3 pastores. Até então ele só havia escrito carta para comunidades. Quais são as cartas que ele escreve para pessoas? Quais são? Quem? Exato, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Timóteo está na cidade de Éfeso e Tito está numa ilha. Qual ilha? Isso porque eu falei para vocês no começo que isso daqui era só para dar uma nivelada, porque o conhecimento é básico demais, né? Vocês estão vendo o que vem por aí, né? Tito estava na ilha de Creta. A ilha de Creta é conhecida por qual mito grego? O Minotauro. O mito grego, o Minotauro era da ilha de Creta, tá bom? Ele era da ilha de Creta. Gente, estudem, leiam, e leiam bastante. Vocês já repararam que eu comecei a publicar no livro dos jovens os livros que eu estou lendo, né? Então, é para ver se vocês... Não precisa ler os mesmos livros que eu leio, mas é para ler alguma coisa boa, tá bom? Até fiquei surpreso, você já havia lido, né? A Revolução dos Bichos. Parabéns, muito bom. É um de crítica social tremendo, muito bom. Pessoal, então as cartas de Paulo ficam assim. Primeiras, prisão, pastorais. Beleza? Primeiras são as viagens. Primeira viagem. Não fica olhando lá, não, gente. Presta atenção. Ó, guarda o que eu falei. Olhar no quadro é fácil. Primeira viagem. Embora Alexandre do Contra não acredite, mas é Gálatas. Segunda viagem, quais são? 1ª, 2ª aos Tessalonicenses. Terceira viagem, quais são?
Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então nós temos as primeiras, tá? Depois você vai ter as da prisão. Quais são? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Perfeito. E as pastorais você nunca vai errar. Quais são? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, esse é o roteiro missionário de Paulo. Aí, por si só lembrando as cartas, você se lembra por onde Paulo foi passando. No mínimo que ele estava fazendo. Primeira, segunda, terceira viagem, a prisão dele em Roma posteriormente, depois ele escrevendo as cartas pastorais. E a última carta que ele escreve é 2 Timóteo. Já falo dela. Pessoal, vamos para um devocional? Conhecimento não vale nada se você não aplicar isso à sua vida, aumentar a sua fé. Paulo foi preso 2 vezes. Ele é preso a primeira vez quando ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Só que ele é solto. Ele é solto, ele continua a obra missionária dele. Aí ele é preso pela segunda vez. Na segunda vez, Gente, na primeira eu já destaquei o problema da prisão mamertina, beleza? Amém? Maravilha. Olha na segunda. Se você reclama da vida, preste atenção em Paulo. Paulo vai escrever a segunda carta de Timóteo e ele sabe que dessa vez ele não escapa. Sabe o que é você estar preso e você saber que você está no corredor da morte e não existe apelo? Só para você ter uma ideia da impossibilidade de soltura dele, sabe quem era o imperador no segundo aprisionamento de Paulo? Alguém arrisca? Nero. Isso diz alguma coisa para vocês ou não? Vocês lembram um pouquinho de Nero ou não? Perverso. Louco. Não é isso? Muito bem. Paulo está preso e Nero é o imperador. Ele sabe, Paulo sabe, eu não vou escapar. Só que ele tem um pastor, filho na fé, Timóteo. E ele sempre procurou encorajar Timóteo. Leia a 1 Timóteo, você vê que é uma carta de encorajamento. Na 2 Timóteo, ele faz os últimos avisos, as últimas admoestações, e é nessa carta que está escrito, agora você vai entender. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele sabe que vai morrer. O que ele escreve? Desde agora já me está preparada a coroa da justiça. Paulo estava preso, mas a segurança dele em Cristo era tão grande que ele sabia que o tempo dele havia acabado e finalmente ele iria se encontrar face a face com o seu Senhor. A morte não era um problema para ele. A morte era o meio pelo qual ele tinha de passar só para chegar lá, na linha de chegada. Toda vez que você ler esse texto, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, lembre-se de Paulo despedindo-se do seu aluno, do seu pupilo, do seu filho na fé, Timóteo. E Paulo já está olhando o céu aberto, dizendo, Senhor, daqui a pouco estarei aí. Isso é segurança na fé ou não? Isso é segurança. Isso é segurança. Ler, estudar Bíblia, história, não pode ser um exercício frio, gelado, acadêmico apenas. Ele tem que trazer esse devocional, em que a nossa fé é firmada em pessoas que davam a vida por aquilo que pregavam. Tá? Isso os professores de universidade não falam. Estão aí então as cartas de Paulo, as 13 em ordem e um esboço, um rascunho de roteiro de Paulo. Amém, irmãos? Vamos lá? Uma validação externa rápida, essa aceitação de Paulo. Não é? Todas as epístolas paulinas foram amplamente usadas por autores que escreveram antes de 120 depois de Cristo, apenas 30 anos após a morte do último apóstolo, portanto, João. Clemente de Roma, em 95. O apóstolo João ainda era vivo.
Clemente, só que João estava lá em Éfeso, na Ásia Menor, e Clemente está na Itália. Clemente, ele diz assim, Clemente menciona o fato de Paulo ter escrito aos cristãos de Corinto. Então agora nós vamos pensando em informações, tá? Então você já tem testemunho de Corinto, carta aos Coríntios. Inácio de Antioquia, em 117, já menciona especificamente a epístola de Paulo que ele enviou aos Efésios. Teologicamente, a carta aos Efésios é a segunda mais forte do Novo Testamento. Primeiro Romanos, depois Efésios. Policarpo, em 118, discípulo de João, cita a epístola enviada aos Filipenses e acrescenta citações diretas de outras 6 cartas de autoria do apóstolo Paulo. Percebe o testemunho histórico? Gente, eu estou mostrando para vocês fatos históricos, tá? E que são facilmente verificáveis. Opa, já foi. Que são facilmente verificáveis. Você não está acreditando na palavra do pastor, eu estou dando dados históricos para você. Entra no seu Google, entra no seu chat GPT, entra aí no seu, não sei, alguns pronunciam Gemini, outros Gemini, fiquem à vontade quanto a isso. Então você entra aí no seu, eu falo Gemini, entra aí no seu Gemini e veja essas informações, elas são verificáveis, tá bom? Vamos lá. A investigação do pronome, preste atenção nisso, você não irá ler Atos dos Apóstolos mais da mesma forma, você vai prestar atenção. Atos 16:10, o autor diz que nós realizamos algumas jornadas. Quem é o autor da carta, do livro, Atos dos Apóstolos? Vocês têm medo de responder as coisas? Lucas, isso, fala alto, pessoal. Atos, então, significa, se ele escreve nós, ele está escrevendo acerca de Paulo, Paulo e eu, nós, Lucas devia estar junto. Atos 20, verso 13 e 14, o pronome volta ao plural, o grupo que segue viagem. Paulo toma um caminho diferente, Lucas acompanha Paulo em sua última viagem a Jerusalém. Atos 27, 2, acompanharia o apóstolo em sua viagem a Roma, que terminou em um naufrágio. Percebe? Então, Lucas, em muitos momentos, ele não está apenas escrevendo acerca de Paulo, ele está vivenciando, ele está acompanhando, ele está na viagem com ele. A precisão de Lucas é confirmada arqueologicamente. Eu gosto dessas coisas. Olha, a arqueologia trabalhando em prol da Bíblia. Pesquisas de William Ramsey sobre títulos como Gálio e Sérgio Paulo, confirmando as informações de Atos dos Apóstolos. O cânon muratoriano, Ireneu e Tertuliano confirmam que Lucas reuniu esse material e escreveu seu evangelho sob forte associação e supervisão de Paulo. Lucas e Paulo, tudo junto e misturado, em grande parte do ministério de Paulo, confirmado inclusive por pesquisas arqueológicas das informações que Lucas registrou. Então vamos lá, vamos fazer um quadro analítico dos evangelhos, tá? Mateus, ele tem uma autoridade apostólica direta, Mateus era apóstolo. O público-alvo é de judeus, primeiro em aramaico, provavelmente, é uma tradição de que provavelmente Mateus escreveu primeiro em aramaico, porque era direto para o povo judeu e a língua que esse povo falava nessa época. Depois houve uma tradução para o grego, tá? A validação histórica, falam dele, tanto Papias quanto Clemente, Inácio, Policarpo, tá? Marcos não era apóstolo, pessoal. Quais são os 12 apóstolos? Comecem por aqueles que são irmãos, você já elimina metade. Tem que cantar a musiquinha, se não cantar a musiquinha não sai. Então guardem, pessoal, os 12 apóstolos. Marcos não está na musiquinha. Ok? Marcos, ele foi discípulo de quem? Foi rápido, hein? Muito bem. Autoria supervisionada, auxiliar de Pedro. Ele escreveu para gentios, para romanos. Aí você vai entender alguns detalhes. É Marcos que escreve, por exemplo, que ele foi
crucificado no monte chamado Gólgota, entre parênteses, o monte da caveira. Por que ele traduz Gólgota? Porque como é escrito para gentios, eles não conhecem o aramaico, eles não conhecem o hebraico. Então você pode ver, olha uma coisa simples, Bar ou Ben significam filho em aramaico, Bar, Ben em hebraico. Ele escreve assim, Marcos escreve assim, estava ali um cego chamado Bartimeu, vírgula, filho de Timeu. Para quem é judeu, você não precisa traduzir. Bartimeu já falou. Mas como era para os gentios, ele pega e escreve. Percebe aquilo que eu estava falando para você de evidências internas? São detalhes que a gente vai pegando. Então, validação histórica. Justino, em sua Memórias dos Apóstolos, e Ireneu vão testemunhar disso. Lucas tem autoria supervisionada pelo próprio Paulo, né, companheiro de Paulo. O público-alvo ele escreve para Teófilo, para distribuir para o público em geral. O cânon muratoriano e tertuliano atestam, dão a validação histórica. E o apóstolo João, é a autoria apostólica direta, ele era apóstolo, é um público-alvo universal, ele escreveu em Éfeso, muito provavelmente. Guardem isso, tá? O apóstolo João não morreu lá na ilha de Patmos, tá? Após a visão, ele volta para Éfeso e muito provavelmente morreu lá. Ireneu diz que João viveu até a época de Trajano, o imperador. Tá bom? Então, passando um pouco de questões históricas para vocês. Alguma pergunta até aqui? Vou entrar na questão de Hebreus. Alguma pergunta? Depois vem a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, respondendo sua pergunta, Alexandre, nós temos a seguinte questão. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns dizem, há quem defenda que pode ter sido Paulo. Há quem defenda que pode ter sido alguém da escola de Paulo, seguidores de Paulo. E há outros que, olha, as possibilidades são as mais incríveis que você possa imaginar. Tá? Então, desafio da autoria. A autoria paulina foi sim debatida na antiguidade. O estilo literário difere das epístolas tradicionais de Paulo, e a ausência da saudação inicial típica de Paulo depõe contra. Ele foge do estilo, tá? Já existe por outro lado, uma harmonia histórica. Foi aceita e utilizada por Clemente de Roma. O papiro Chester Beatty a inclui fisicamente entre as epístolas paulinas, e no Egito, Panteno serviu de elo defendendo a origem paulina. Então, pessoal, não se sabe, não há como bater o martelo e dizer quem escreveu a carta aos Hebreus. Nós vamos ter que chegar na glória e perguntar para o Senhor. Né? Não tem outro jeito, pessoal, não há. Quando eu digo isso para vocês, não é má vontade do seu pastor de estudar, não. Imagine, os maiores catedráticos a que eu tive acesso de documentos, de livros, eles dizem, não sei. Então eu estou fazendo eco para vocês, tá? Não sei, tá bom? Porque ninguém sabe. A conclusão de Orígenes. Orígenes, ele é conhecido como o pai da igreja, ele escreveu um livro sobre história eclesiástica. No Brasil foi publicado pela CPAD. Aconselho vocês a lerem. História Eclesiásticas de Orígenes, tá bom? Apenas Deus sabe ao certo quem escreveu essa epístola. Quando que Orígenes escreveu isso? Em 250 depois de Cristo já havia o debate, pessoal. Aliás, não vou nem dizer que havia o debate está mais acima aí. O debate já havia se encerrado. Pessoal, vamos encerrar isso daqui? Vamos dizer que a gente não sabe que fica melhor? É o que ele está dizendo aqui. Contudo, Orígenes defendia que a teologia era inegavelmente do apóstolo Paulo, possivelmente ditada ou escrita por auxiliares, como Lucas ou Barnabé, sob sua supervisão. Então, quer dizer, Orígenes não sabia quem escreveu, mas ele dava pitaco. Não se sabe quem escreveu, mas eu acho que Paulo ditou essa carta. Então, é o que ele diz lá em História Eclesiástica, já no 3º século, portanto, 250 depois de Cristo. Respondido? Vamos lá, então. Vamos ver os escritos joaninos agora. Nós temos tanto o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª carta,
e Apocalipse. Veja que o apóstolo João escreveu 5 documentos, tá? A vida de João. Ireneu atesta que João viveu em Éfeso até os dias do imperador Trajano. Em 125, nós já temos o papiro Rylands, ele contém porções de João 18, uma proximidade extraordinária ao texto original, entre 25 e 30 anos apenas de distância. Mas já em 200 depois de Cristo, o papiro Bodmer II contém a maior parte do evangelho em formato de livro. São documentos próximos. Os cristãos sempre aceitaram os escritos de João, pois apresentam Cristo de maneira profundamente amorosa, correspondendo ao testemunho do discípulo amado. Isso. Vamos lá. Os irmãos do Senhor e a conclusão de Pedro. Quando falamos dos irmãos do Senhor, nós temos 2 cartas do Novo Testamento que eram irmãos de sangue de Jesus, irmãos por parte de mãe, na verdade. Tiago e Judas. E nós temos o testemunho de Pedro. Pedro traz fortes evidências internas. 2 de Pedro 1,18 afirma explicitamente ter presenciado a transfiguração de Cristo, que foi um evento reservado. Tiago e Judas não faziam parte dos 12 originais, mas eram meio-irmãos do Senhor. Sua proximidade familiar e posterior conversão garantiram sua autoridade na igreja primitiva. A nota textual: Judas cita diretamente a epístola de Pedro. Para vocês terem uma ideia da semelhança da epístola de Pedro, existe um debate muito grande se Judas não foi originalmente um capítulo da carta de Pedro que foi levemente alterada. Tal a proximidade da carta de Judas com o conteúdo de Pedro. Mas isso é apenas análise literária, tá? Não existe nenhum respaldo histórico que comprove isso, tá bom? Mas a similaridade tão grande dessa carta. A validação externa é firme. Clemente, Policarpo, Papias, elas fazem referências às cartas de Pedro, enquanto o cânon muratoriano menciona a epístola de Judas. Isso daqui são testemunhos históricos, que é o que nós estamos estudando, como é que foi formado o Novo Testamento. Aqui você tem uma síntese, que é a rede apostólica, como é que tudo isso funcionou. Jesus Cristo é o centro e a fonte. Ao redor dele gravitam Mateus, João, Pedro, Paulo, por revelação direta, Tiago e Judas, irmãos do Senhor, conviveram com ele, não é? Depois você vai ter Marcos e Lucas, que têm o respaldo desses apóstolos que estavam ligados com Cristo, tá? Então, é daí que você vê as cartas paulinas, as epístolas gerais, Apocalipse, Evangelhos, Atos, tá bom? Então, é assim que foi formado o Novo Testamento. Nós temos, então, os testemunhos, tanto internamente, as evidências internas, eles falando deles mesmos, como os seus sucessores registrando na história o que cada um escreveu. Então, o Novo Testamento não é uma coleção aleatória que surgiu do nada, caiu de pronto no colo da igreja e ela fala, não, a gente vai seguir esses livros aqui. Não, não é assim. Havia uma aceitação nas igrejas e nos líderes da igreja daquela época, tá? O Novo Testamento, então, não é uma coleção aleatória de textos antigos. Cada um dos 27 livros está irrevogavelmente ancorado no círculo apostólico original, seja por autoria direta ou supervisão apostólica rigorosa, atestada pelos primeiros pais da igreja. Há vários documentos escritos dos pais da igreja que seria muito interessante vocês lerem. Policarpo, se não me engano, foi um que escreveu uma carta para os crentes da cidade de Corinto. Paulo já havia morrido há muito tempo, João havia morrido também, e ele escreve uma carta para a igreja de Corinto. Não tem valor no sentido do mesmo peso da Bíblia, não tem. Não é escrito inspirado, mas são documentos de história da igreja. História da igreja. Tá? Assim como eu falei para vocês, leiam o livro História da Igreja, de Eusébio. Leia a primeira carta aos Coríntios, a carta aos Coríntios de Policarpo. Quer uma sugestão? Leia O Pastor. Foi escrito por Hermas. Muito bom. Livros muito bons para você conhecer. Você vai ter conhecimento. Leia a Didaquê. Didaquê é um documento da época da igreja primitiva.
É de lá, por exemplo, que nós ficamos sabendo que os batismos eram por imersão. Eram normalmente feitos por imersão. Lá não fala um tipo só de batismo, tá? Sejamos honestos. Mas lá, por exemplo, vai falar sobre o ministério dos profetas. Lembra que Efésios 4:12 fala que ele mesmo deu um para apóstolos, profetas? Como é que os profetas, esses profetas viviam na igreja primitiva? Não era. Você vai se decepcionar se você comparar com os chamados profetas de hoje, tá? Os profetas, na época, eles tinham mesmo o dom de profecia, mas eles eram tipo missionários, que viviam pela fé e se hospedavam na casa de irmãos que lhes abrissem a porta. Eles simplesmente iam aonde Deus mandava. Muito diferente dos profetas de hoje, né? Percebe? Então leia, Didaquê. Por exemplo, nós temos igrejas evangélicas que dizem que o único batismo que vale é em nome de Jesus. Como está sendo gravado, vou evitar citar nome, mas na Didaquê, você vai ver que a igreja primitiva batizava em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Primeiro século, testemunho histórico, gente. Era assim que a igreja primitiva fazia, nós vamos fazer igual até Jesus voltar. A gente não faz as coisas aleatoriamente, assim, do nada, eu opto por fazer assim. Não. Tá? Existe história por detrás disso, existe embasamento. Da minha parte, em termos de conteúdo, é isso. Eu finalizo aqui.